Eu estou muito feliz porque hoje a gente retoma nossa série no livro dos Salmos. Hoje, o Salmo 73. Abra sua Bíblia no Salmo 73. Para você ter uma noção, esta é a mensagem de número 102 no livro dos Salmos. São 150 salmos, 102 mensagens até agora apenas. E imagina, eu acho que quando eu estiver lá no final dos 150, eu já vou estar aqui assim, abram suas Bíblias no Salmo de Números. Espero que não. Salmo 73. Salmo 73. O Salmo 73 é o primeiro salmo do livro do Saltério. Aliás, é o primeiro salmo do livro 3, do terceiro livro do Saltério. Nós já passamos pelo livro 1, já passamos pelo livro 2, e agora o 73, ele dá início ao livro de número 3 do Saltério. E hoje eu quero pensar com você sobre o mal da inveja. O mal da inveja. Salmo 73, vamos ler até o verso 3 inicialmente. Salmo de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua prosperidade. Meus pés escorregaram e eu quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. A inveja é um veneno, gente. A inveja pode matar tanto o invejado, como também o invejoso. O invejado, por exemplo, ele pode se tornar vítima do invejoso. E em casos extremos, o invejoso poderá literalmente matar e depois se matar por inveja. É mais raro, mas acontece. Mas a inveja, ela mata mais o invejoso do que o invejado. Eu já ouvi gente dizer que inveja mata a samambaia. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Pois é. Acho que isso é paganismo. Não sei se isso existe. Ah, pastor, aconteceu com a minha samambaia. Vamos chamar um botânico e vamos conversar sobre esse assunto. Mas a inveja, ela mata. Mas ela mata muito mais quem sente inveja do que a sua samambaia. A inveja mata muito mais quem nutre inveja no coração. A inveja faz o invejoso sofrer, e a inveja também faz o outro sofrer, a pessoa invejada sofrer. E enquanto o invejoso faz o invejado sofrer, o invejoso se agoniza de inveja. Quer ver uma coisa? O efeito do veneno no corpo humano, ele vai depender do tipo de substância que é inoculada ou é ingerida. Dependendo do veneno, você vai ter um sintoma diferente, até você vir à morte, por exemplo. Existe um tipo de veneno, tetradoxina, um veneno que é encontrado nas gônadas e nas vísceras de alguns peixes. A tetrodoxina, ela vai mantendo a vítima acordada, sofrendo até os últimos minutos, até que finalmente os músculos do pulmão, eles param, petrificam de alguma forma, e a pessoa morre asfixiada. A inveja é como a tetrodoxina. A inveja, ela age assim dentro da gente, até nos asfixiar e nos matar. Mas antes de a inveja nos asfixiar até a morte, a inveja seca os nossos lábios,
como a tetrodotoxina. Adormece a nossa boca e vai nos impedindo de falar de uma forma edificante de outras pessoas ou de uma forma edificante para outras pessoas. A inveja vai paralisando os músculos da alma, incapacitando o invejoso de reagir para o bem, incapacitando o invejoso de reagir para a vida, incapacitando o invejoso até mesmo de ir a Deus. A inveja causa todo tipo de mal-estar espiritual, emocional, rouba do invejoso o poder de viver, até que por fim ele morre de asfixia. A inveja é terrível, muito mais em quem a nutre no coração do que sobre suas vítimas. O nosso propósito hoje, à luz do Salmo 73, é aprender a lidar com o mal da inveja. Não do tipo de inveja que mata a sua samambaia. Não do tipo de inveja que o outro sente de você. Nós vamos tratar da inveja dentro do meu e do seu coração. Essa mensagem não é para quem sente inveja de você. Agora, se ele estiver aqui dentro, ele vai ouvir, porque esta mensagem é para mim e para você. Nós não vamos falar sobre como lidar com a inveja dos outros contra nós, posto que se nós soubermos lidar com o pecado em nós, ou seja, mesmo o pecado da inveja, se eu e você aprendermos a lidar com a inveja dentro de nós, se nós aprendermos a lidar com qualquer tipo de pecado, por assim dizer, dentro da gente, a gente também vai saber lidar com o pecado que cometem contra a gente, inclusive a inveja. As palavras do salmista aqui no Salmo 73, gente, elas são muito fortes. Muito fortes. Deixa eu ler para você de novo os versículos que a gente leu no início, mas agora eu vou ler numa tradução livre, tradução de Eugene Peterson, na Bíblia, A Mensagem. Ouça. Feche seus olhos e escute essas palavras. Sério, faz esse exercício. Escute e veja o quanto são fortes essas palavras. Ouça. Sem dúvida Deus é bom. Bom para os bons, bom para os de bom coração. Mas quase o deixei escapar. Quase deixei de ver a bondade de Deus. Porque eu estava olhando para o outro lado, observando as pessoas que alcançaram o topo, invejando os ímpios que tinham sucesso. São palavras horríveis. É horrível o bastante o que comunica o som dessas palavras. Mas sabe de uma coisa, essas palavras, elas ficam ainda mais repugnantes quando a gente leva em conta de onde brotaram essas palavras. Essas palavras brotaram do coração, não de uma pessoa qualquer. Essas palavras brotaram do coração de um dos ministros de música de Davi. Isso mesmo, de um líder da congregação. Asaf é o autor do Salmo 73. Asaf era um dos membros da tribo de Levi, a quem Davi havia encarregado da música de adoração que era executada no tabernáculo ou na tenda do encontro, antes de Salomão construir o grande templo de Jerusalém. Você pode ler sobre isso em 1 Crônicas 6, de 31 a 39. Asaf era ministro de música. Com o tempo parece que Asaf se tornou o líder titular do grupo de músicos e mais tarde ele se tornou o cabeça de um clã inteiro de músicos no templo. Asaf era tão querido por Davi que Davi deu alguns dos salmos dele para Asaf.
Esses salmos que Davi mesmo compôs e os deu a Asaf foram conduzidos por Asaf e os seus associados em adoração, em louvor a Deus no tabernáculo, 1 Crônicas 16, 7. Mas Asaf, além de músico, Asaf era também compositor, ele também compôs seus próprios salmos. Asaf foi um dos grandes, um dos maiores compositores e músicos em Israel. Quais são os salmos de Asaf? Um deles é o Salmo 50, lá no livro 2 do Saltério. Além do Salmo 50, 11 salmos são atribuídos a Asaf, dos 73 ao 83. O livro 3 do Saltério é praticamente o livro dos salmos de Asaf. 12 salmos, pelo menos, no total, ele compôs. Por que eu te digo isso? Uma coisa, gente, é um cristão comum pensar e dizer o seguinte: eu quase me desviei, sabe por quê? Porque eu estava olhando para o outro lado, tirei meus olhos de Deus, coloquei meus olhos na prosperidade das pessoas, tive inveja dos ímpios, invejei o sucesso do outro, quase me desviei de Deus. Uma coisa, e já é horrível o bastante, é você ouvir um crente dizer isso: eu quase perdi a fé porque tirei os olhos de Deus e cobicei, invejei a prosperidade do ímpio. Agora, coisa mais horrível ainda seria o Orlando, nosso ministro de música, ou mesmo o pastor Leandro, ou o pastor Arildo, ou o pastor Roberto Bocucci, chegar aqui e dizer: eu quase me desviei, sabe por quê? Porque eu estava olhando para o outro lado, eu tirei meus olhos de Deus, fiquei observando, em vez de observar Deus, eu fiquei observando as pessoas chegarem no topo, e eu invejei os ímpios que tinham sucesso. Imagina eu te dizendo isso. Imagine o Orlando te dizendo isso. Imagine o pastor Arildo te dizendo isso. Imagine um pastor, um líder da congregação dizendo isso. Fato é, meu povo, que tanto na boca do cristão comum, como na boca do ministro de música, do pastor, do diácono ou do líder da igreja, estas palavras não combinam com o cristão. Ponto final. Mas por que elas estão na Bíblia? Por que Asaf fez questão de deixar este salmo tão comprometedor? Deus mesmo se encarregou de inspirar e de preservar esse salmo para nós, para dizer o seguinte: cuidado, crente. Porque se aconteceu com Asaf, se aconteceu com outros líderes de Israel, Salmo 37 fala de algum, o livro de Jó mesmo, o próprio Jó em alguns momentos, se aconteceu com Asaf e tantos homens de fé na Bíblia, pode acontecer conosco, com seu pastor, com seu ministro de música, com você. E a gente sabe que acontece, porque nenhum de nós está imune do veneno ou do mal da inveja. Imunidade zero para todos nós. A inveja ou cobiça habita o nosso coração. E a pergunta então é: como sobreviver ao mal da inveja? Como lidar com essa inveja aí dentro do seu e do meu coração? Como lidar com essa cobiça que nos faz tantas vezes tirar os olhos de Deus, da bondade de Deus, das coisas de Deus, e fazer-nos colocar os olhos noutra pessoa prosperando e eu não, noutra pessoa se dando bem e eu não? Gente, eu sei o que eu estou dizendo, isso destrói famílias. Irmão ameaça irmão de morte, por cobiça, por inveja.
famílias inclusive cristãs, membros de igreja. Cobiça destrói pastores, destrói ministérios, destrói casamentos, destrói amizades. Cobiça nos separa de Deus e nos faz cair para a perdição, se não tomarmos os devidos cuidados. Então, como é que a gente sobrevive ao mal da inveja? Eu vou tentar responder isso hoje, se não, parte hoje, o restante domingo que vem. A primeira coisa que o Salmo nos mostra é que a inveja, ela sempre segue por um desvio de morte. A inveja sempre nos leva a pegar um desvio que nos leva para a morte. Versos de 1 a 15. Depois Asaf nos mostra qual é a estrada de retorno para a vida. Verso 16 a 26. O desvio para a morte, de 1 a 15. O retorno para a vida, 16 a 26. E por último, Asaf pavimenta diante de nós a estrada segura para a eternidade. Versos 27 e 28. Então, para lidarmos ou sobrevivermos ao mal da inveja, Asaf vai nos ensinar sobre desvio, retorno e rota segura. Vamos lá. A inveja segue por um desvio de morte. O Salmo começa, gente, nos revelando que Asaf foi criado ou foi doutrinado sobre uma sólida verdade. A primeira frase desse Salmo revela a solidez da verdade sobre a qual Asaf foi criado. Olha como ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Asaf estava certo, o próprio Senhor Jesus testificou que há somente um que é bom, Deus, Mateus 19, 17. E Deus, com efeito, é bom. Deus derrama bondade sobre o povo dele. Deus derrama bondade sobre os que guardam a sua aliança. É isto que quer dizer os que têm coração puro. Essa linguagem, Deus é bom para com os que têm coração puro, não pode fazer você e eu acharmos que Deus barganha. Deus não é Papai Noel. Papai Noel dá presente para os bons meninos. Deus não é Papai Noel. Essa linguagem aqui não é Deus nos dizendo: seja bom, que eu serei bom com você. Não, não é isso. Essa linguagem é a linguagem para falar do povo da aliança. Os de coração puro são aqueles da aliança de Deus. Deus fez uma aliança com seu povo, e o cumprimento dessa aliança é a nova aliança, quando o sangue de Jesus comprou para nós um novo coração, um coração de carne, um coração definitivamente puro. Então, Asaf não está neste salmo ensinando você a ser bonzinho, para Deus ser bonzinho. Asaf está dizendo o seguinte: os filhos da aliança beneficiam-se da bondade de Deus. Outro salmo que fala da bondade de Deus e que comprova o que eu estou te dizendo. Um salmo de Corá, dos filhos de Corá. Salmo 84, 11. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo, Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Aqueles que andam no caminho da aliança. E aí Asaf, ou melhor, os filhos de Corá complementam, Salmo 84, 12. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti. No verso 11 do 84, o Senhor não negará bem algum àqueles que são seus filhos, que têm um coração puro, que andam no caminho certo.
E aí essa certeza faz os filhos de Corá gritarem em louvor: ó Senhor dos exércitos, verso 12, como são felizes os que confiam em Ti. Agora olha aqui para mim. Fé em Deus, confiança em Deus, é fruto direto do reconhecimento da bondade de Deus. Salmo 73, Asaf começa dizendo: Deus é bom para com os de coração puro. A fé, a confiança em Deus, ela nasce ou ela morre dependendo de como você enxerga a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus pelos seus filhos. No momento em que se coloca bondade de Deus em xeque, no momento em que se duvida da bondade, da sabedoria, da graça e do amor de Deus, no momento em que você coloca isso em questão, você deixa de confiar em Deus. No momento em que você duvida que Deus está sendo bom para você, mesmo diante das piores circunstâncias, ou debaixo dos maiores sofrimentos, no momento em que você coloca o Deus bom para com seus filhos diante da parede, duvidando dele, você perde a fé nele. Foi isso que aconteceu no Éden. Gênesis 3, de 4 a 7, nos contam que o pecado original, ouça crente, nunca mais tome bomba na escola bíblica dominical, o pecado original do crente não foi a desobediência. O pecado original no Éden foi a incredulidade. A desobediência foi consequência de uma causa ainda mais terrível, a incredulidade. Como que eu posso te dizer isso? O diabo vira para Eva e diz: será mesmo que Deus... Será mesmo? Esse será mesmo coloca dúvida. Dúvida na sabedoria de Deus, dúvida na bondade de Deus, porque o Satanás fala assim: é porque Deus não quer que vocês sejam como Ele, conhecedores do bem e do mal. E aí no momento em que Eva e Adão compraram a dúvida, eles deixaram de crer em Deus, e não crendo em Deus, agora eles desobedecem, eles comem. O pecado mais profundo da alma do ser humano é a incredulidade, falta de fé. E a falta de fé, ela nasce da dúvida sobre a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. E Asaf deixa isso para nós muito claro nesse salmo. Olha o nosso salmo. Salmo 73, Asaf duvidou de Deus, Asaf duvidou da bondade de Deus e quase caiu para a perdição. Note que Asaf, no verso 1, começa afirmando a bondade de Deus. Deus é bom com seus filhos, Deus é bom com os filhos da aliança, Deus é bom com aqueles de coração puro, mas imediatamente Asaf reconhece o seu pecado, dizendo: quanto a mim, olha a contradição que Asaf coloca. Deus é bom, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e eu quase caí. Com efeito, gente, Deus é bom, puro. Deus é alicerce seguro para os pés daqueles que nele confiam. Mas Asaf confessa a sua própria falta de bondade. Eu não fui bom o bastante para crer ou permanecer crendo que Deus é bom. Asaf admite a contradição pessoal do pecado. E ele reconhece que por pelo menos um tempo ele quase tropeçou, quase escorregou e caiu. Gente,
Asaf está nos dizendo aqui qual é a raiz da inveja. Sabe por que a inveja é terrível? Sabe por que a cobiça, que é inveja, é horrível? Não é apenas porque você deseja aquilo que não é seu. A raiz da inveja, a raiz da cobiça é a incredulidade, por isso que ela é horrorosa. Falta de fé na bondade de Deus nos faz duvidar, nos faz tropeçar, nos faz escorregar para um tombo de morte. Não se trata o problema da inveja no nosso coração, portanto, sem que antes a gente trate a falta de fé na bondade de Deus, a falta de fé na sabedoria de Deus, a falta de fé na graça e no amor de Deus. E inveja é curada com fé em Deus. Por quê? Porque sem fé em Deus, aonde o pecador se dirige? Sem fé em Deus, em que direção o pecador coloca os olhos dele? Sem fé em Deus, aonde ele se volta para buscar rocha firme para os pés? Asaf nos conta. Leia agora, bem atentamente, Salmo 73, 1 e 2. Olha o que ele diz. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e eu quase caí, porque eu tive inveja. Tirei os olhos de Deus, duvidei da bondade de Deus, duvidei por um momento que Ele é bom. Por que você acha que Ele destaca que Deus é bom? De tudo que Deus é, por que Asaf coloca que Deus é bom? Porque Ele quer que você e eu enxerguemos o seguinte: o que me fez cobiçar ou invejar, foi que eu duvidei que Deus é bom. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e caí, porque eu tive inveja dos orgulhosos. E aí ele revela onde estavam os olhos dele, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Em outras palavras, Asaf passou a se comparar com os orgulhosos que ele via prosperar. Quando você duvida que Deus de fato é bom e cuida de você, você tenta tomar para si mesmo a responsabilidade de cuidar de si mesmo. E aí nascem heresias do tipo, até nos púlpitos das igrejas, a desgraça dos púlpitos das igrejas contemporâneas. Você tem que se amar. Se você não se amar, quem vai te amar? Se você não se amar, como é que você vai amar o próximo? E o próprio Senhor Jesus parte do ponto de partida de que a gente já se ama demais, se ama tanto que Ele diz assim: sabe como é que você tem que amar o próximo? Igualzinho você ama a si mesmo. Asaf está dizendo para nós que quando a gente duvida que Deus é bom para a gente começa a ter que ser bom para a gente. E aí o padrão de medida é o outro. Aí os seus olhos se voltam para os outros. E aí você começa a dizer o que Asaf disse aqui, até o verso 11 pelo menos. Ele diz: quando eu olhei e vi os orgulhosos prosperarem, apesar da perversidade, da impiedade deles, eles não mereciam, eles são perversos. Eu mereço, Deus, o Senhor não é bom comigo, porque eu mereço, eles não. E quando eu olho para eles, eu vejo o que? Verso 3, eles prosperam. Verso 4, eles desfrutam de mais tranquilidade e paz do que eu. Verso 5, eles aproveitam mais de prazeres do que eu. Versos de 6 a 11, eles mantêm posturas ímpias que são louvadas por todo mundo. É a síndrome do Coringa. Para os que viram o filme,
O problema de Asaf era que, ao colocar a bondade de Deus em questão, em xeque, Asaf fez de si mesmo e dos outros o referencial da vida dele. Porque a lógica é a seguinte, gente: quando você duvida que Deus está sendo bom com você, você diz indiretamente ou diretamente: não quero nada com Deus, eu vou cuidar de mim, Deus não está sendo bom comigo? E aí você começa a buscar algum padrão e algum modelo, e os olhos se voltam para aquilo que você julga ser suas necessidades, e aquilo que você tanto cobiça nos outros. Porque veja, gente, o que Asaf revela sobre os ímpios aqui, não era apenas o que os ímpios tinham, é isso que torna esse salmo mais horroroso ainda. Quando Asaf mostra essas coisas nos ímpios, sabe o que ele está dizendo? Era isso que meu coração queria. É justamente aí que reside também o nosso problema, não é mesmo? Gente, o que faz a gente se revoltar contra Deus não são tanto as questões intelectuais sobre o problema do mal e do sofrimento, não. O que nos incomoda, mesmo às vezes a gente expressando que não concorda com as questões intelectuais, o que nos incomoda é aquilo que a gente diz assim, lá no fundo, e às vezes não tem coragem de dizer de voz alta. Não concordo com isso. Não gosto de como Deus está fazendo. Não aceito o que está acontecendo. Nosso problema não é intelectual no que diz respeito a Deus. O nosso problema é o coração. Porque o próprio salmista vai dizer o seguinte: o ímpio, o tolo, ele diz no seu coração, não a Deus. O coração não aceita. A raiz do nosso problema é que a gente julga que Deus não está nos tratando da maneira que a gente acha que Ele deveria nos tratar. Aí a gente diz: Deus não é bom, não está me tratando como eu mereço, o ímpio não merece, eu mereço, Deus não é bom. O nosso problema é que outras pessoas parecem estar se saindo melhor do que nós deveríamos, e eles são piores do que eu, ora as bolas. O nosso problema é que nós temos que lutar pela vida, enquanto eles não, eles prosperam. Fulano já nasceu rico, onde ele põe a mão dá dinheiro. O nosso problema é a inveja. Nosso problema é a cobiça. E essa inveja ou cobiça tem sua raiz na falta de fé de que Deus é bom, mesmo quando nada vai bem comigo e tudo vai bem com o ímpio. Pode observar na sua vida, às vezes que você se revoltou com Deus, às vezes que você se entristeceu com Deus. A raiz de tudo isso sempre foi aquela sementinha de autopiedade dizendo: eu não mereço. Agora vamos ouvir com pesar o coração incrédulo na bondade de Deus, que tira os olhos de Deus, finca os olhos nas suas necessidades sentidas e toma o outro como parâmetro. Olha que coração desgraçado, olha o que esse salmista cobiça e veja o quanto isso é atual. Salmo 73, de 3 a 12. Tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Eu sei que Deus é bom, mas eu duvidei da bondade de Deus. E aí eu comecei a olhar a prosperidade dos orgulhosos, dos ímpios, eu os invejei. Aí ele vai agora abrir para nós o que ele invejou, verso 4. Leva uma vida sem sofrimento, não preocupa com as contas para pagar, não sofre com nada,
tem um corpo sarado, tem dinheiro para pagar academia, corpo saudável, corpo forte, não tem doença, não tem colesterol, não tem câncer, corpo bonito, corpo sarado. Eu não, olha aqui. Olha minha dor na coluna. Não enfrentam dificuldades, não estão cheios de problemas como os demais, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas, vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções, zombam, falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus, suas palavras arrogantes percorrem a terra e por isso o povo se volta para eles e bebe de todas as suas palavras. Agora ninguém me ouve, ouve os ímpios. O que Deus sabe, perguntam eles, ainda zombam de Deus, acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Sabe qual foi a conclusão do salmista? E sabe qual é a conclusão de um monte de gente? Novembro vai fazer 21 anos que eu sou pastor, e isso se repete quase toda semana. A pessoa duvida da bondade de Deus para a vida dela, por quê? Porque o parâmetro dela não é a graça e a misericórdia de Deus, o parâmetro dela é aquilo que ela acha que Deus tem que fazer dela. Aí ela tira os olhos de Deus, para de crer em Deus, começa a olhar para o pecado do outro, começa a olhar para os problemas dos outros, e vê que todo mundo prospera, olha lá, o outro prospera, o outro põe a mão, acontece, o outro é sadio, o outro não tem problema para cuidar, o outro não tem doença para lidar, o outro. Sabe qual é a conclusão? Olha o verso 13. Foi à toa que mantive o coração puro, foi em vão que agi de modo íntegro. Será que valeu a pena servir Deus? Não é assim, gente? Será que valeu a pena eu servir Deus? Será que valeu a pena eu servir naquela igreja? Será que valeu a pena eu dar meu dízimo? Será que valeu a pena eu ter tentado a vida inteira? Porque horas bolas, verso 14, o dia todo eu só enfrento problemas, a cada manhã eu sou castigado. Em outras palavras, será que valeu mesmo a pena servir Deus? Será que Deus é bom? Meu povo, antes da gente se apressar em julgar Asaf, lembre-se de que todos nós nos sentimos assim quando a gente tira os olhos de Deus e começa a comparar a nossa condição com as circunstâncias dos outros. E Asaf está dizendo um monte para nós, ele está dizendo que a raiz da inveja ou da cobiça ou da decepção com Deus, porque ele está decepcionado, no verso 13, no 14, ele está decepcionado com Deus, eu fiz, o ímpio não fez nada e ele prosperou. Ele está dizendo a raiz dessa decepção com Deus é que eu duvidei que Ele é bom comigo, mesmo diante de tudo que eu estou passando. É porque a bondade que eu acho que Deus deve ter, é a de me fazer ter tudo aquilo que eu acho que eu tenho que ter, aquilo que todo mundo tem e eu não tenho, ser reconhecido, ter dinheiro para fazer o que eu quero. Ô meu povo, quando a gente tira os olhos de Deus e da graça e da misericórdia de Deus, do que significa misericórdia, o estrago que isso faz na alma da gente é enorme. Sempre que a gente coloca a bondade de Deus em xeque, a gente coloca os olhos naquilo que a gente julga ser necessário.
E aí a gente vai usar outros como modelo e vamos ter os nossos sentimentos tão corrompidos. Crente que chega a escrever e dizer: meu coração, que o Senhor abençoe os sonhos do meu coração. Isso está invertido, não é assim. Deus, que os sonhos do meu coração sejam os teus sonhos. Deus, aqueles sonhos que há no meu coração, se não são teus, se não são de acordo com o teu reino e a tua justiça, ó Deus, arranca de mim, ou se eu não consigo, me leve para eu não cobiçar mais esta vida e virar as costas para o Senhor. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Quanta gente cobiçando, quanta gente invejando, quanta gente dizendo: Deus, eu tento, eu quero. Por exemplo, eu sei, e aqui eu vou falar com todo carinho, com toda delicadeza que eu conseguir, meu Deus, me ajude a ser justo. Eu vejo mulheres, às vezes, por exemplo, querendo ter filhos e não conseguem ter. E vão nutrindo no coração aquele ressentimento, porque aí elas ligam o Jornal Nacional e descobre que uma mãe deu à luz, pegou a criança, jogou na lata de lixo. Aí fala assim: Deus, eu quero tanto, o Senhor não me dá, a outra põe no lixo. E aí, com toda boa ou melhor intenção do mundo, sem querer, vai deixando aquilo ir criando raiz de amargura, de cobiça, de inveja. Meu povo, você multiplique os exemplos. Deus, eu trabalho duro, eu tento, eu só queria ter condições de pagar minhas contas direito e viver um pouquinho confortável. E você não consegue, aí você vê o outro roubando, trapaceando, prosperando. E aí você olha para o seu coração e você descobre que lá no fundo o seu relacionamento com Deus está começando a se romper, porque você está começando a duvidar que Deus é bom, de fato. Porque se Deus fosse bom, Ele me daria um filho, e não para aquela que jogou no lixo. Se Deus fosse bom, Ele me ajudaria a prosperar aqui, e não o ímpio que só faz trapaças. Percebe o quanto o nosso coração é uma fábrica de ídolos, é uma deturpação de valores, porque o que mais importa na vida não é eu pagar minhas contas ou eu ter um filho. O que mais importa na vida é eu me satisfazer em Cristo, por quem Ele é, o que Ele faz. O que mais importa na vida não é Ele me dar um ministério com 5.000 membros. O que mais importa na vida não é você prosperar, passar no concurso. O que mais importa na vida é o seu coração continuar mantendo Jesus como seu grande tesouro, a sua grande alegria. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas necessárias para te fazer querer mais reino e mais justiça e mais Cristo lhe serão acrescentadas. Tem gente que ganha filho e idolatra filho. Tem gente que Deus dá uma chácara, uma fazenda e idolatra. Tem gente que ganha saúde e vai viver seus próprios prazeres. Tem gente que passa num concurso e não dizima e não oferta. Tem gente que Deus dá e derrama e larga Deus de lado. Essa é a desgraça do nosso coração. Tem gente que, se Deus de fato amasse, tomaria tudo dela ou dele, porque tudo que Ele deu para ele ou ela, na verdade, tirou ele ou ela de Deus. O
que importa na sua vida não é se você tem corpo sarado, o que te importa na vida não são as coisas que Asaf cobiça e que eu e você cobiçamos. O que importa na vida é se o seu coração está cheio de Jesus e de prazer e de gozo e de alegria. Em Cristo estou contente, como a gente cantou. É isso que importa. O Senhor Jesus morreu na cruz, não foi para te dar um corpo sarado sem doença. Isso você terá no céu, isso Ele prometeu. O Senhor Jesus morreu na cruz, não foi para você ser mais próspero do que alguém. O Senhor Jesus não morreu na cruz para tornar você alguém que vai reinar sobre os outros. Não será assim entre vós. O maior vai servir o menor. Assim é no reino de Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz para resolver o nosso problema. Nós nos separamos de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus, nós duvidamos da bondade de Deus. E nós começamos a cobiçar corpos sarados, dinheiro, prosperidade, reconhecimento, que os outros, como Asaf queria, que os outros me ouçam e me sigam. Nós queremos proeminência ao custo de tornar Jesus e a obra de Jesus num meio de ilustrarmos os nossos ídolos. Jesus e o Evangelho tornou-se óleo de peroba para lustrar ídolos. E as igrejas estão cheias disso. E esse evangelho não vai fazer diferença. Qual a diferença sua, se você pensa assim, de um pagão que vive para prosperar? Nenhuma. Porque o mesmo tesouro do pagão é o seu. Corpo sarado, vida sem problema. Todos me ouvirem, eu ter proeminência, eu prosperar, eu reinar. A inveja segue por um caminho de morte. Duvida-se da bondade de Deus, tira-se os olhos de Deus, assume-se pegando o eu como fonte de referencial e idolatra-se. Esse é o mal da inveja. Como é que você pode pegar o retorno para a vida? Domingo que vem. Eu vou encerrar aqui. Domingo que vem a gente prossegue nesse salmo. E a gente vai continuar com Asaf, pegar o retorno que ele nos aponta. Porque graças a Deus ele pegou o retorno. E graças a Deus Ele pavimentou para nós a estrada segura para a vida eterna. Feche os seus olhos agora. Pode ser que você tenha negócios a tratar com Deus nessa manhã. Pode ser que você tenha entrado aqui com o mesmo coração de Asaf. E você precisa dizer: Deus, eu não posso continuar duvidando que o Senhor é bom para mim. Eu não posso continuar duvidando que o Senhor prefere o ímpio a mim. Até porque o Senhor já me deu o seu Filho. E não negará bem algum para me levar definitivamente para o céu. Ore. Se for seu caso, arrependa-se. E creia de que verdadeiramente Deus é bom para o seu Israel, para os seus filhos de coração limpo. Aqueles que tiveram o coração purificado pelo sangue de Jesus. Deus é bom, sim, para nós. E sabe por que tantas vezes a gente sofre?
Uma, porque talvez Deus esteja tentando quebrar nossos ídolos e a gente insiste em escondê-los. E aí Deus corrige quem Ele ama. Outra, talvez porque Ele saiba que se te desse tudo o que você tanto deseja, Ele perderia você. E ainda mais importante, nós gememos e aguardamos a manifestação dos filhos de Deus, tantas vezes em sofrimento, na esperança do que nos aguarda. Para desejarmos cada vez mais e podermos orar como Paulo, Maranata, vem Jesus, dizermos como Paulo aos Filipenses, olha, partir e estar com Cristo é melhor do que tudo, é melhor do que filho, é melhor do que dinheiro, é melhor do que casa boa, é melhor do que saúde, partir e estar com Cristo é melhor do que tudo. Nesta manhã, alguém que me ouviu, deseja entregar-se a Cristo como seu Salvador e o seu tesouro. Talvez você nunca tenha feito isso. Não importa se você nasceu em igreja, alguns já foram até batizados. Mas verdadeiramente talvez nunca tenham tido esse encontro real com arrependimento e fé na vida e obra de Jesus. Se é o seu caso, levante-se, eu vou orar por você enquanto a igreja ora. Nesta manhã eu preguei com uma única convicção: salvar crentes. Algum destes aqui, levante-se, eu oro por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, abençoe estes que com fé, com contrição, arrependimento no coração, se levantam e dizem: arrependo-me até o pó, duvidei da tua bondade, virei as costas, olhei para os ídolos, meus pés escorregaram, eu quase caí. Obrigado, Senhor, porque é para estes um momento redentivo. Mas a verdade, Pai, é que todos nós, de alguma forma, flertamos com a síndrome de Asaf. Livra-nos, Senhor, disso. Livra-nos do pecado da incredulidade. Dá-nos um coração igual ao teu. Coração disposto a te obedecer, cumprir todo o teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.